Os ouvintes de todas as idades, e me incluo entre eles, querem saber o que vai acontecer, né? Afinal de contas, a gente sai um pouco, se exclui um pouco da realidade do dia a dia no noticiário, como eu fiz agora, em função das férias, mas quando volta, tem a sensação de que saiu há 2 minutos e voltou. Porque o quadro, mais ou menos, continua naquilo que ele tem de essencial, bastante escalafobético, indefinido, né? Nós estamos caminhando para uma eleição histórica, agora em outubro, já são um pouquinho mais de 2 meses até o momento mágico da deposição dos votos nas urnas eletrônicas, e nós vamos agora desenhando, vendo aí o desenho que vai se formando de maneira mais clara das candidaturas e das alternativas que cada partido, cada coligação vão colocando aí para si mesmos, né? Ontem o PT oficializou o Haddad como vice do Lula, portanto mantém a candidatura de Lula, vão até o prazo limite de 14 de agosto com esse projeto de defender a candidatura de Lula, portanto sua participação na campanha, sua libertação e tudo mais, Lula que lidera as pesquisas, e eles então oficializaram Haddad como vice, e Manuela Dávila permanece como candidata do PCdoB, mas com o PT anunciando uma aliança entre o PCdoB e o PT, que teria, na hipótese de Lula não sair candidato, teria o Haddad como cabeça de chapa e a Manuela Dávila como vice na chapa PT-PCdoB, mantendo a aliança histórica desses 2 partidos. Foram 2 partidos que estiveram unidos aí em toda a era petista, com os 2 mandatos de Lula e o mandato e pouquinho da Dilma Rousseff. No campo dos demais partidos, MDB, PP, PTB, todo mundo definindo aí, PDT também, Ciro Gomes, o Bolsonaro, tudo, todo mundo definiu. A Marina Silva foi pro o PV, aderiu à campanha de Marina Silva, se coligou com ela, deu a Marina Silva um número com a soma de seus deputados mais os da rede no Congresso Nacional e senadores, deu o número mínimo suficiente para a Marina garantir sua presença nos debates eleitorais nas televisões. É bom já dar esse esclarecimento aos nossos ouvintes. Agora, na quinta-feira, a Band faz a abertura da sequência de debates, o primeiro debate entre candidatos à presidência da República, quinta-feira aqui na Band, mantendo a tradição, o pioneirismo da Band nesse tipo de prestação de serviço, de atuação jornalística. Já vamos para 30 anos dos primeiros debates ocorridos aqui. Em 1988, a Band iniciou esse procedimento a despeito do desagrado dos militares à época, que não queriam que isso acontecesse. A Band, pela engenhosidade aqui do nosso Fernando Mitre, que está à frente desse trabalho desde sempre, ele que é o nosso diretor de jornalismo, o Mitre inventou, digamos assim, em 88, porque não havia ambiente político ainda, os militares ainda estavam muito presentes na política brasileira, já no ocaso da ditadura, claro, mas da sua presença, mas em 88 eles criavam ali uma série de ressalvas e coisas, davam sinais de que não queriam debates nas televisões e tal, e fizemos aqui, a Band fez um debate entre 2 pré-candidatos. Foi o Brizola e não foi o Lula, o outro foi, não me lembro se foi o Collor, não me lembro quem foi para um debate, foi um pré-debate entre pré-candidatos em 88. E isto está comemorando 30 anos. 30 anos atrás a Band iniciava a sequência de debates. E logo em seguida, em 89, aí fizemos também, pioneiramente na Band, o primeiro debate entre candidatos já oficializados. Lembrando que em 89 nós tínhamos um quadro eleitoral mais ou menos parecido com o atual. Muitos candidatos, uma dispersão muito grande em termos de candidaturas, muitas preferências divididas entre os vários candidatos, mas uma diferença que ontem no Canal Livre, nós estivemos no Canal Livre ontem, o Mauro Paulino, o Mitre, o professor, eu vou lembrar agora que minha cabeça está um lixo, mas enfim, gravamos ontem às 11 da noite praticamente, com o Mitre coordenando o Canal Livre de ontem, e o Paulino, aliás, o cientista político José Álvaro Moisés, fez uma observação curiosa que distingue bem a eleição de 89 desta agora, ou a campanha desta agora. Disse, olha, naquele tempo todo mundo
estava querendo que o sistema político se impusesse, que o jogo político se impusesse. Ninguém questionava a legitimidade do sistema que estava em discussão naquele debate. E tivemos vários candidatos com uma grande audiência naquela ocasião, com uma grande dispersão também entre candidaturas como agora, mas diferentemente de agora, mostrou o professor José Álvaro Moisés, não havia por parte do eleitorado esta resistência, este questionamento ao sistema político como há agora. Hoje nós temos um quadro em número de candidatos muito parecido com o de 89, mas um ambiente popular, um ambiente eleitoral muito distinto. O sistema está em xeque hoje. Não é outra razão pela qual, de cada 10 brasileiros em condições de votar, 6 ainda não sabem em quem votarão, ou já disseram que vão votar nulo, ou que vão votar em branco. Isso é uma loucura há 2 meses da eleição. Vou deixar o primeiro debate aqui. Reinaldo de Barros, PDS, Franco Montoro do PMDB. O mediador foi o Joemir Betting. Isso, em 88 isso, não? 82 já teve aqui. Não, mas isso para pré-candidatos à presidência. Em 82 não tínhamos candidatura. Foi Leonel Brizola e Paulo Maluf. Isso, Brizola e Maluf, exatamente em 88 eram pré-candidatos e fizeram esse debate. Foi histórico, porque iniciou esse debate que você falou anteriormente, era de candidatos a outras instâncias governamentais. Debates presidenciais 88, 89. Agora nós temos um ambiente em que o eleitor, como bem disse o Mauro Paulino ontem no Canal Livre, que é o diretor do Datafolha, o Fernando Mitre fez a ele uma pergunta hipotética sobre um horizonte e disse: você acredita nessa possibilidade? E o Mauro Paulino, para mim, deu a frase que sintetiza o momento. Ele disse: eu acredito em tudo. Eu também acredito em tudo. Dentro desse ambiente de indefinição que aí temos, com as principais candidaturas já estabelecidas, mas a principal dela em termos de pesquisas completamente indefinida, se vai ou não ser candidato, que é o próprio Lula, nós não sabemos exatamente como o jogo eleitoral vai se acomodar. Mesmo com as candidaturas já definidas, os horizontes partidários já definidos, nas alianças e nas coligações e tudo mais. Ninguém sabe, porque o que vai ser feito em relação ao Lula determinará um movimento de cerca de 15% do eleitorado. Ele tem 30% das intenções de voto, mas não sendo ele o candidato, 15% dizem que ou votaram em branco, ou votaram nulo, ou acharam outro caminho. Então, para onde vai essa massa? Então esse fator Lula é um fator determinante para você olhar um pouco o que pode acontecer. Pode acontecer de tudo. Se esses 15% migrarem para um candidato nanico, que hoje esteja com 2%, 3%, ele pode ir para o segundo turno. O próprio candidato que o Lula vier a lançar, se tiver os tais 15%, ele está perto do segundo turno. Está na disputa aí, cabeça a cabeça, segundo turno com Marina Silva, Ciro Gomes, com Bolsonaro e tudo mais. Nós temos aí, não sabemos como é que a televisão, na campanha que vai distribuir tempo de acordo com as coligações, a Alckmin vai ter 40% do tempo dos candidatos na televisão. Que efeito terá a televisão, a campanha, sobre esse eleitorado que está indefinido, indeciso, relutante, resistente? Como é que isso vai acontecer? E notem, 60 dias apenas nos separam da eleição. Então a frase "eu acredito em tudo", que o diretor da Datafolha, Mauro Paulino, disse ontem no Canal Livre, é a frase do momento. Tudo é possível ainda. A campanha mal começa, o seu start vai ser dado nesta quinta-feira, aqui com o debate dos presidenciáveis na Band, e 30 anos de tradição de debates na Band. Nem mesmo o número exato de candidatos está definido. Podem ser 8 ou podem ser 9, dependendo aí de coisas que os partidos é que tem que definir neste curto espaço que nos separa da quinta-feira. Muitos ouvintes e internautas mandando mensagens para nós perguntando sobre o candidato do Partido Novo. Por que o candidato do Partido Novo não está? João Amoedo. Explico para eles. Não é a Band que decide quem está ou quem não está. Por exemplo, a Band convidou o Lula, o PT, melhor dizendo, para ter seu candidato no debate. Não cabe à Band garantir que ele saia da cadeia para vir ao debate. Cabe à Band convidar o partido para trazer seu candidato, seja ele qual for. Agora, pelo andar da carruagem,
é improvável que o Lula tenha a autorização da justiça para deixar a cadeia para participar não só do debate da Band, como de qualquer outro ato de campanha. Não vindo o Lula, não pode vir alguém no seu lugar, porque o debate é restrito a candidatos à presidência da República declarados como tal, lançados como tal. No caso do Amoedo, ele não está incluído nesses 9 ou 8, porque ele não tem na sua coligação o mínimo de 5 deputados federais ou senadores, que é a linha de corte da participação nos debates, não só na Band, como em qualquer outra emissora. Isso é uma restrição, é uma norma da Justiça Eleitoral. Então, até nesse grau de detalhamento, a gente ainda continua com dificuldades ou com imprecisões aí a serem superadas. De qualquer forma, minha gente, é isso que eu queria concluir. A carroça está andando. É como uma corrida de cavalo. Você bota 15 cavalos num grande prêmio, ninguém sabe exatamente quem vai cruzar a linha de chegada, mas a partir do momento em que a cancela de largada abre, você sabe o seguinte: daqui a alguns poucos segundos alguém cruzará a linha de chegada à frente dos demais. E esta corrida de cavalos é um bom paralelo para o processo eleitoral. Quem tiver mais votos, quem correr melhor na pista, quem melhor tiver se preparado, quem melhor tiver discurso, quem melhor convencer estes brasileiros, principalmente esta massa monumental de 60%, que ainda não encontrou interlocução em nenhum candidato, em nenhum partido que aí está, ou que aí estão, né? Este mundo é que vai definir essa chegada, esta cabeça que cruzará em primeiro lugar a reta de chegada, a linha de chegada no dia da eleição, lá no segundo turno. E não importa o que aconteça, ter-se-á dado aquilo que a democracia estabelece de melhor, que é a vitória daqueles que tiverem mais votos populares. E nesse sentido, nós estamos vivendo um momento rico, fantástico, desafiador, impressionante, com a população extremamente interessada em política, como nunca estivemos. Nós não somos mais aquele povo que só se interessava por futebol e carnaval. Eu acredito muito que essa eleição vai trazer um resultado histórico, não tanto pelo eleito. Na minha opinião, se na próxima eleição for eleito um abacaxi, ele terá que governar um país diferente do que jamais foi governado por seus antecessores. E este país é diferente para melhor, porque a população está mais atenta, mais vigilante, cobrando mais, exigindo mais. As coisas estão mais expostas. Não será possível reproduzir os modelos de política que levaram a política brasileira a esse patamar que está hoje. E este patamar é o que responde por esse 60% de negativa, de contestação ao sistema. A democracia não está ameaçada. 80% dos brasileiros, a despeito desse enorme grau de não votar, que as pesquisas também apontam, mas 80% dizem que é fundamental o voto como instrumento de manifestação democrática. Então vamos aguardar. Atenção para a eleição ao Congresso, fundamental que cada um de nós fique atento ao deputado e ao senador que vamos eleger, é fundamental. Eu diria que é mais importante do que o voto para a presidência da República, é o voto para o Congresso Nacional. E isso tudo, minha gente, teremos aí 60 e poucos dias de grandes emoções, de grande animação democrática. Eu estou muito entusiasmado com isso e acreditando muito no Brasil, seja qual for o resultado. Obrigado por tudo, estou de volta, toca o barco!